Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14. E você que acompanha a nossa programação, sabe que a gente sempre destaca as informações de Bento Gonçalves e aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta segunda-feira, hoje 17 de maio, você confere. Já está em vigor o novo sistema 3As para monitorar a pandemia da Covid-19 no estado. Com o novo modelo de monitoramento da pandemia, forças de segurança de Bento Gonçalves deixam de realizar ações de fiscalização. Sesc de Bento recebe donativos para a campanha do agasalho. Morador da capital do vinho compra celular pela internet e recebe 2 pedras na embalagem. Polícia Civil de Carlos Barbosa desbarata esquema de tráfico de cocaína naquele município, comandado de dentro de penitenciária. E saiba como foi a reunião do agora deputado federal Paulo Calef com empresários locais. O encontro aconteceu nesta manhã no SIC de Bento Gonçalves. Destaques do jornal TV Com, que você confere agora. Empresários e representantes de diversas entidades de classe de Bento Gonçalves estiveram reunidos na manhã desta segunda-feira com o deputado federal Paulo Calef. O encontro, realizado na sede do SIC, teve por objetivo a troca de informações, onde Calef falou do seu trabalho na Câmara dos Deputados e, ao mesmo tempo, em que recebeu as demandas do município. No encontro, o deputado federal anunciou que Bento Gonçalves passará a contar com 2 escritórios, um para atender às demandas políticas e outro para as demandas técnicas. Existem 2 demandas, a demanda política e a demanda técnica. A demanda política é aquela que o deputado tem que olhar dentro de o seu futuro político, o seu passado de apoio. Mas a demanda técnica, não. A demanda técnica é aquela que requer do deputado um conhecimento maior sobre o assunto, que a gente não consegue dominar a todos os assuntos. Então, o escritório técnico funciona sem olhar a parte política. É de interesse técnico, é de interesse da comunidade, é de interesse da região. E o que precisa ser feito? Se é justa a demanda, tudo isso tem que ser analisado diferente da forma técnica e da forma política. Então nós vamos ter 2 escritórios em Bento Gonçalves. Um político, que aquele é onde uma pessoa vai fazer um pedido, a sua demanda, olha, eu tenho tal dificuldade. Isso é um assunto mais de relacionamento pessoal. Mas aquilo que é de um relacionamento comunitário em termos técnicos é diferente a análise. Aqui no centro de indústria vai ter um escritório técnico e lá no centro da cidade nós vamos ter um escritório político. Mais um escritório técnico em Porto Alegre e um político também, que é prerrogativa do deputado ter um escritório político no estado e um na sua região, que é Bento Gonçalves, no caso quem comanda a região. E em Brasília também, 2 escritórios, um exclusivamente técnico e o meu lugarzinho dentro do Congresso, que é o escritório político. Bom, acho que uma das principais e mais gratas notícias, ou novidades desta manhã junto ao nosso deputado federal Paulo Calef, onde o SIC, através da sua representação com as demais entidades e vários empresários da cidade recepcionaram o nosso deputado, foi essa notícia, esse convite, de ele ter nos feito, onde essa casa, não só o SIC como as entidades, mas capitaneado pelo SIC, será um escritório técnico da sua gestão como deputado federal junto ao Congresso Nacional. Isso é muito importante, Marcelo, porque assim as demandas que são mais pontuais, mais específicas, seja ela da indústria, do comércio, do serviço, do nosso turismo inclusive, poderão ser alicerçadas de uma maneira técnica,
que vai ser uma preliminar de pessoas especializadas local, para aí sim chegarmos, através desse escritório, numa organização e demandarmos a assessoria do nosso deputado Paulo, para que imediatamente, com bastante eficácia, ele consiga dar sequência junto a Brasília, seja junto aos ministérios, às emendas parlamentares, enfim, uma série de situações que o nosso deputado poderá nos auxiliar. Essa ideia do escritório técnico aqui, além do de Bento, que eles têm a sua orientação do político e do técnico, mas aqui, com as nossas demandas como indústria, como comércio e como serviço, ela é fundamental, porque aqui a gente elabora, aqui a gente passa o tempo formatando ele, para não perdermos o tempo lá fazendo isso, e quando ele chegar na mão do deputado Paulo, com certeza ele vai estar já pronto para que seja visitado o seu ministério e efetivado as suas ações. Temas como a duplicação da BR-470, a questão da continuidade da linha férrea de Bento Gonçalves, investimentos na Fundapark, além de assuntos do parlamento, como a reforma tributária e administrativa, também foram expostos no encontro. A boa notícia quanto à infraestrutura viária é que o DENIT já está elaborando um termo de referência para a licitação do projeto da rodovia BR-470, que inclui a duplicação de trechos urbanos. Mesmo não tendo a certeza de que ficará até o final do mandato em Brasília, Paulo Calef anunciou que pretende buscar verbas para idealizar a rota do pão e do vinho entre Santa Teresa e Roca Salles, ligando as regiões turísticas Uva e Vinho e Vale do Taquari. Já está valendo desde a meia-noite do domingo o novo Sistema Estadual de Enfrentamento à Pandemia, denominado de Sistema 3As de monitoramento. Em vez de diferentes níveis de risco, representado por cores de bandeiras, a nova ferramenta mantém critérios sanitários, sob novas evidências científicas, mas busca simplificar o monitoramento e os protocolos. Em número menor de segmentação, haverá protocolos obrigatórios a serem seguidos pelas atividades econômicas, como o uso da máscara, a higiene das mãos e o distanciamento mínimo. Haverá ainda maior participação das 21 regiões Covid e dos municípios na definição, sendo a grande parte dos protocolos variável, cabendo a cada região ajustar as suas regras no nível local. O governo do estado seguirá acompanhando os indicadores diariamente e, a qualquer momento, poderá tomar uma das 3 medidas do sistema: aviso, alerta e ação. A velocidade da propagação e a capacidade de atendimento seguem sendo eixos importantes no acompanhamento da evolução da pandemia no estado. Nos avisos, então, o aviso acontece quando se detecta uma tendência. O Grupo Técnico Saúde emite um aviso para a equipe técnica da região que deverá redobrar a atenção para o quadro da pandemia. No caso de alerta, quando detecta uma tendência grave, o Grupo Técnico Saúde informa o gabinete de crise sobre a necessidade de emitir um alerta para a região. E na ação, se o gabinete de crise decidir emitir um alerta, a região terá 48 horas para responder sobre o quadro regional da pandemia e apresentar uma proposta de ações a serem tomadas na região. Foram realizadas no último sábado as últimas ações de fiscalização para o cumprimento do decreto de distanciamento controlado aqui em Bento. O término das operações leva em conta o novo modelo de fiscalização implantado com a criação do Sistema Estadual 3As pelo governo do Rio Grande do Sul. Nas ações, as forças de segurança realizaram fiscalizações nos bairros Borgo, Botafogo, Centro, Cidade Alta, Fátima, Fenavinho, Juventude, Humaitá, Maria Gorete, São Bento, Progresso, São Roque, além dos distritos de São Pedro e Vale dos Vinhedos. 11 estabelecimentos foram orientados e um bar no bairro Centro foi notificado por descumprimento do decreto ao funcionar fora do horário permitido e o proprietário não apresentou o alvará sanitário. Uma prisão por desacato foi realizada no bairro São Roque. Durante o mês de maio,
mais de 700 pessoas foram abordadas nas ações de fiscalização das forças de segurança, que incluem o DMT, o GCM, Polícia Civil, Brigada Militar e também a fiscalização da Prefeitura. Até o dia 31 de maio, o SESC de Bento Gonçalves promove a campanha do Agasalho 2021, que neste ano tem como tema Pacto com a Solidariedade. O tema faz alusão à erradicação da pobreza e à redução das desigualdades, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável estabelecido pela ONU. A unidade, que agora está localizada na rua Barão do Rio Branco, 395, está recebendo roupas, sapatos e cobertores, que serão doados a instituições sociais e à Defesa Civil de Bento Gonçalves. Com o objetivo de reforçar a assistência às pessoas que passam por dificuldades durante o inverno, as unidades do SESC e do SENAC também são pontos de coleta da campanha realizada pelo governo do estado. Além de agasalhos, a ação estadual está arrecadando alimentos não perecíveis, cestas básicas, calçados, cobertores e itens de limpeza e higiene pessoal. Durante todo o ano de 2020, mesmo em meio à pandemia, o sistema FEComércio, SESC e SENAC continuou arrecadando e distribuindo donativos, fazendo a diferença na vida de milhares de famílias gaúchas que vivem em situação de vulnerabilidade social. Na ação deste ano, o SESC de Bento Gonçalves se juntou às demais unidades do SESC, às escolas e faculdades do SENAC e aos sindicatos filiados à FEComércio RS na campanha do agasalho. Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da Amesni. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS.
semana começou com a presença da neblina em diversas regiões do estado, acompanhada de temperaturas que continuaram baixas, porém sem a presença da chuva. E o clima não deve mudar muito na terça-feira, quando teremos ainda a presença do ar frio na atmosfera, mesmo com a presença do sol entre nuvens. Por causa da passagem de uma frente fria próxima ao sul do país, algumas áreas do litoral do Paraná podem receber chuva fraca nesta terça-feira. Mas a atuação de um sistema de alta pressão em alto mar vai continuar inibindo a formação de nuvens mais carregadas nas demais áreas do sul do Brasil. As temperaturas vão diminuir e a sensação ainda será de frio nos 3 estados, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, mas a terça-feira será marcada por sol, ao longo do dia e tempo firme. Por causa da diminuição da temperatura, a possibilidade de geada na região da Campanha Gaúcha e nas serras Gaúcha e Catarinense. A mínima prevista em Porto Alegre nesta terça-feira é de apenas 10 graus, a máxima chega aos 20. Em Florianópolis, mínima de 15 com máxima de 24 graus e em Curitiba, mínima de 12 com máxima de apenas 20 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica a presença do sol entre nuvens sem possibilidade de chuvas. As temperaturas devem variar nesta terça-feira entre a mínima de 5 graus e a máxima chegando aos 21 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Encontramos no Diário Oficial de sexta-feira, dia 14, um importante aviso à população. E vem lá da Câmara de Vereadores. O presidente Rafael Pascoaloto informa a população que resolveu fazer uma audiência pública no dia 8 de junho, às 18 horas, no plenário da Câmara, para debater a alteração que o prefeito municipal pretende fazer na lei orgânica do município, reduzindo o investimento na educação em nossa cidade. Como já comentamos aqui, o prefeito Diogo Siqueira mandou no dia 1º de abril para a Câmara de Vereadores uma proposta, um projeto de lei de mudança de um artigo da Constituição Municipal, a lei orgânica. Ele pretende reduzir investimento na educação de 30% para 25%. Uma conquista que Bento Gonçalves obteve aumentando o mínimo de 25% para 30%, ainda no governo Aido Bertuola, em 1994. Enquanto a Constituição Federal fala em, no mínimo, 25% do orçamento para a educação, aqui em Bento Gonçalves, desde 1994, é o mínimo de 30%. Pois agora já comentamos aqui, esse prefeito pretende, como vem fazendo, fatiar, diminuir os investimentos na educação. Já o fez tirando dias atrás 5.400.000 para colocar na saúde. E agora quer uma alteração legislativa para definitivamente sacramentar uma redução nada mais, nada menos do que de 5% sobre o orçamento. Pois o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Pascoaloto, faz bem, tem uma atitude democrática ao colocar a discussão para a população. Então, no dia 8/6, as pessoas, a comunidade, as entidades representativas terão a oportunidade de ir lá e manifestar se concordam ou não com esta redução. Mas não adianta apenas estar no Diário Oficial, e por isso é que eu estou tornando público aqui. É preciso que a população saiba. E o que se espera é que a Câmara de Vereadores dê publicidade a essa audiência, porque poucos leem o Diário Oficial. E aqui, de minha parte, fica a curiosidade. Será que no dia 8/6, às 18 horas, encontraremos lá na Câmara de Vereadores pessoas que representem os professores,
pessoas que representem os pais, através dos conselhos de pais e mestres, ou mesmo os indivíduos que podem estar lá e falar por si, os representantes dos alunos. Enfim, será que só meia dúzia é que se preocupa e diz e defende que o investimento na educação não deve diminuir, mas aumentar, porque afinal, aqui em Bento, falta investimento na educação? Enfim, fica aí o aviso para você, o aviso público. Anote na sua agenda. Dia 8/6, 18 horas, o lugar de quem se preocupa com a educação em Bento Gonçalves, a educação pública, o lugar dessas pessoas será na Câmara de Vereadores e manifestar sua contrariedade a este absurdo proposto pelo atual prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira. Pensem nisso e fiquem com Deus. Até o dia 26 de maio, a Secretaria Municipal da Saúde de Bento Gonçalves recebe as inscrições para o processo seletivo que prevê a contratação por tempo determinado de 10 profissionais de higienização. Para se candidatar, é preciso ter o ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos e máxima de 65 anos, comprovada no ato da inscrição. Outros requisitos podem ser acessados no edital publicado no Diário Oficial do município. O salário a ser pago aos higienizadores é de R$ 1.100, além de adicional de insalubridade. As inscrições devem ser feitas junto à Secretaria Municipal da Saúde, que fica na Rua 10 de Novembro, 190, até o dia 26, no horário das 8 às 10h30 da manhã e depois das 2 às 4h30 da tarde. Mais informações podem ser acessadas no site da Prefeitura de Bento Gonçalves. O portal do Governo do Estado mostrava, ao início da tarde desta segunda-feira, os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta disponível no site covid.saude.rs.gov.br monitora os casos da doença em todos os municípios gaúchos. Somente aqui em Bento Gonçalves, a UTI do Hospital Tacchini registrava 23 pacientes internados com a Covid-19, 2 a mais em relação ao boletim da sexta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, pelo menos 24 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 25 respiradores, 2 a mais em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, 36 pacientes seguiam internados, 5 a mais na comparação com os dados da sexta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas diariamente com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde. Imagine você comprar um celular caro pela internet e receber pedras no lugar do aparelho. Pois foi isso o que aconteceu na semana passada com um morador aqui de Bento Gonçalves. Ao visitar um site não oficial, a vítima, moradora da linha Ferry, encontrou um aparelho celular oferecido a R$ 1.417, sendo que o valor real seria de R$ 2.099. Diante da oportunidade, o homem imprimiu o boleto e efetuou o pagamento. Alguns dias de atraso aconteceram, mas a encomenda chegou ao destinatário e surpreendeu o comprador, pois no interior da embalagem havia 2 pedras. No boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia, ele apresentou a reclamação do referido site, o registro feito no PROCON e a nota fiscal do pedido. A história em questão pode até ter um final feliz,
pois o comprador recebeu uma notificação do site informando que terá o seu dinheiro reembolsado nos próximos dias. Se isso vai acontecer, a gente não sabe, mas fica o alerta para todas as pessoas que pretendem fazer compras online. Assim como existem milhões de ofertas boas, há também outras tantas que são falsas, o que pode ter um desfecho como esse. 2 ocorrências de incêndio em residências foram registradas neste final de semana, sendo uma delas aqui em Bento e a outra em Cotiporã. No primeiro caso, registrado por volta das 10h30 da noite da sexta-feira, o fogo teve início na garagem de uma casa localizada na rua Mário Salton, no distrito de Tuiuti, aqui em Bento. Conforme o Corpo de Bombeiros, ao chegar no local, a corporação focou os trabalhos no sentido de evitar que as chamas não se alastrassem para outras dependências da casa. A proprietária contou aos bombeiros que teve tempo apenas de pegar os seus 2 filhos e sair do local, devido à grande quantidade de fumaça que rapidamente se espalhou no local. Na casa havia os animais de estimação da família, um cachorro e um gato, que foram resgatados e encaminhados a atendimento veterinário. A proprietária da residência, juntamente com os seus 2 filhos, um menino de 10 anos e uma menina de 3, foram encaminhados pelo SAMU para atendimento médico devido à inalação excessiva de fumaça. Já em Cotiporã, o incêndio ocorreu na tarde do sábado, atingindo uma residência desabitada no interior daquele município. O local, de acordo com os proprietários, era usado como depósito e ficou totalmente destruído pelo fogo. Já a residência habitada, que fica a cerca de 1 metro de distância do sinistro registrado, foi parcialmente queimada, tendo avarias na pintura e em uma das janelas, tendo as chamas sido controladas pelos proprietários. Uma jovem de 23 anos foi presa na noite do sábado aqui em Bento Gonçalves, acusada de tráfico de drogas. O caso ocorreu por volta das 7 horas da noite na Praça Centenário, quando a equipe do 1º Batalhão de Choque de Porto Alegre, com o apoio do 3º BPAT, realizou ações de patrulhamento motorizado. Ao avistarem 2 mulheres e uma menor em atitude suspeita, foi solicitado então apoio de policial feminina para a revista. Com uma das mulheres, os policiais encontraram na bolsa um tijolo de maconha pesando 329 gramas, 19 porções de maconha pesando pouco mais de 28 gramas e R$ 120 em dinheiro, além de celular e uma navalha. O material ilícito foi apreendido e a jovem foi presa, conduzida para a delegacia de polícia para o registro policial, ficando a mesma à disposição da Justiça. E o esquema de tráfico de cocaína foi desbaratado pela Polícia Civil em Carlos Barbosa. O fato ocorreu ainda na sexta-feira e, de acordo com os investigadores, o tráfico era coordenado por um detento de dentro do presídio estadual de Montenegro. Em Carlos Barbosa, 2 mulheres foram presas, acusadas de envolvimento com a facção criminosa. De acordo com o delegado Marcelo Ferrugem, a investigação vem ocorrendo desde o ano passado, quando as primeiras ações foram realizadas. Bom, essas prisões ocorridas na tarde da última sexta-feira, dia 14 de maio, aqui em Carlos Barbosa, são decorrentes de investigação prévia que teve início em meados de outubro de 2020, acerca do possível comércio de drogas que era realizado pela proprietária de um restaurante aqui no município. Em razão, então, das investigações levadas a efeito pela Delegacia de Polícia de Carlos Barbosa, representou-se pela expedição de mandados de busca e apreensão que culminaram com a prisão em flagrante dessa mulher de 50 anos em fevereiro deste ano. Algum período após foi concedida a liberdade provisória e com a conclusão
das investigações e remessa do inquérito policial ao Poder Judiciário em abril deste ano, conseguiu se apurar não só a efetiva participação desta mulher com o tráfico de drogas, bem como de uma outra mulher de 37 anos de idade, responsável pela arrecadação dos valores auferidos com a traficância. Da mesma forma, foi apurada a identificação do homem responsável pela coordenação e pela distribuição da droga que era comercializada num segundo momento. Este indivíduo de 40 anos de idade se encontra recolhido no sistema penitenciário, mais precisamente na penitenciária modulada de Montenegro, e também teve a sua prisão preventiva decretada em razão dos elementos extremamente robustos, né, que evidenciaram a associação dos três para a prática reiterada de crimes relacionados ao tráfico de drogas no município de Carlos Barbosa. Uma das mulheres presas, identificada como Lourdes Andrioli, já tinha sido presa no mês de fevereiro, acusada de usar o seu restaurante como ponto para entrega e teleentrega de cocaína no município. Também foi presa Daiane dos Passos Cussou, acusada de ser a responsável pelo recolhimento do dinheiro oriundo da venda da cocaína na cidade. Outro mandado cumprido solicitava a prisão preventiva de César Magno Gross Ferreira, já recolhido ao Presídio Estadual de Montenegro. Integrante da facção criminosa Os Manos, Ferreira comandava o tráfico de cocaína em Carlos Barbosa, agindo de dentro da cela. O delegado Ferrugem acredita que a Polícia Civil conseguiu desbaratar uma das principais facções do tráfico de Carlos Barbosa. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta segunda-feira, 17 de maio. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você conferindo, ou melhor, baixando o aplicativo Conecta TV Com, você pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que é válido para Android e também iOS. Boa noite!